Você ouvirá a palavra de Deus. Saiba mais sobre a Bíblia. Hoje falaremos sobre sinagoga. Nos dias de Jesus, era comum encontrar sinagogas em toda a Palestina. Sinagogas, do grego sunagogue, cujo significado é congregação ou lugar de reunião. Eram congregações locais de judeus que se encontravam para ler ou explicar as Escrituras e orar. Contudo, seu objetivo principal não era a pregação, mas o ensino da lei de Moisés. As sinagogas tiveram seu início durante o cativeiro babilônico. Sem possuírem um templo, porém ávidos para terem comunhão com Deus, os judeus cativos na Babilônia se reuniam em grupos locais para adorarem e lerem a Torá. Depois, alguns dos cativos acabaram voltando para sua terra, onde Zorobabel reconstruiu o templo e Esdras, o escriba, promoveu a leitura da lei e a oração. Muitos judeus, entretanto, permaneceram na Pérsia e espalharam-se por todos os lugares, principalmente em Alexandria, no Egito. Os judeus continuaram reunindo-se nas sinagogas tanto da Palestina como de fora dela, e elas se tornaram o centro da vida em comunidade. Algumas sinagogas funcionavam como tribunais de justiça locais que condenavam os culpados e também aplicavam penas com açoites. Eles também se tornaram escolas nas quais as crianças aprendiam a ler. A maior parte da vida social judaica girava em torno das atividades da sinagoga. Na época de Jesus, as sinagogas eram bem organizadas e tinham uma ordem de oficiais como anciãos, um grupo composto por homens dedicados e honrados que regiam as políticas da sinagoga. Era costume eles se sentarem nos primeiros lugares nas sinagogas. O dirigente da sinagoga, escolhido pelos anciãos, cuja função era cuidar dos assuntos relacionados à congregação e organização de tarefas. Era possível haver mais de um dirigente. Em certa ocasião, um dirigente chamado Jairo procurou Jesus a fim de que ele curasse a sua filha. O ministro, Shazam, sua função era cuidar tanto dos rolos sagrados que ficavam na arca, como das lâmpadas e da limpeza da congregação. Se alguém fosse considerado culpado pelo conselho de anciãos, era este oficial que aplicava o número de açoites que a pena demandava. Durante a semana, ele ensinava as crianças a ler. O representante da congregação. Este não era um oficial permanente. Antes de qualquer reunião, os anciãos escolhiam um homem que pudesse ler a lição das Escrituras, dirigi-la em oração e pregar ou comentar a respeito do texto. Jesus foi escolhido para fazer esse serviço na sinagoga em Nazaré. Você confere em Lucas capítulo 4. O intérprete. As Escrituras foram escritas em hebraico. Contudo, nos dias de Jesus, a maioria dos judeus na Palestina falava aramaico, uma língua parecida com o hebraico, mas diferente e bastante para que precisasse de um intérprete. O esmolher. 2 ou 3 pessoas que recebiam dinheiro para cuidar das necessidades dos pobres. Uma sinagoga não podia ser organizada a não ser que houvesse no mínimo 10 judeus na comunidade. Uma condição levada à risca, pelo menos na maioria das grandes cidades do território romano, pois Paulo encontrou sinagogas em Damasco, Salamina, Antioquia da Psídia, Icônio, Tessalônica, Bereia, Atenas e em Éfeso. De fato, todas as vezes que este apóstolo entrava em uma cidade para pregar, ele sempre falava primeiro em uma sinagoga antes de alcançar toda a comunidade. Não é de se estranhar que a adoração da sinagoga tenha influenciado bastante a adoração cristã. O culto judeu é iniciado com uma leitura do Shema pelas pessoas. Shema significa ouvir. É a primeira palavra hebraica da passagem. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
O orador do dia então levava a congregação a orar virada para Jerusalém e com as mãos estendidas. Ao final da oração, todos diziam Amém. O orador escolhido ficava em pé e lia a lei, enquanto o intérprete a traduzia para o aramaico. No caso de Jesus, uma passagem dos profetas era lida e traduzida. Para comentar o texto ou pregar a respeito dele, o orador sentava-se. Após a pregação, um sacerdote, caso houvesse algum presente, dava a bênção e todos diziam Amém. Como os primeiros cristãos eram judeus, naturalmente seguiam o modelo de culto das sinagogas em suas reuniões. Olá! Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal e toque o sininho para receber as notificações do YouTube. Você ouvirá a palavra de Deus na versão King James atualizada. Tenha um excelente dia e lembre-se, Jesus te ama.